Cachaceiro. Lula enviou 4,99 dólares americanos. Companheiro Renato, eu não estou gostando desse Flávio Bolsonaro. Até telefone o companheiro quer dar para as mulheres. Está copiando eu e o companheiro Renan. Pois é, o negócio tá feio. Mande seu Smartcast aí, rapaziada. Smartcast.gg/RenatoMBL. Pauta Renan Santos, ó, saiu no Money Times. Renan Santos quer transformar o Palácio do Planalto em uma startup. Vamos ver. O Palácio do Planalto vai virar uma startup se depender de um pré-candidato à presidência da República. Essa é uma das propostas de Renan Santos, líder do MBL e nome do partido Missão para as eleições de 2026. A ideia é acabar com a imagem do presidente isolado em um gabinete. No lugar disso, ele imagina ministros trabalhando lado a lado em mesas espalhadas pelo Planalto, como se o governo fosse uma grande empresa de tecnologia. E essa talvez nem seja a proposta mais ambiciosa de Renan Santos. Hoje, com cerca de 3% das intenções de voto... Peraí. Cara, olha a diferença, velho. Olha aqui. O que um banho não faz diferença, hein, Renan? Puta merda, velho. Nem seja a proposta mais ambiciosa de Renan Santos. Hoje, com cerca de 3% das intenções de voto, mas com picos de até 8% em alguns levantamentos, Renan tenta conquistar um eleitorado específico, o tal mercado financeiro. Em entrevista ao Money Times, ele disse que seria irracional não receber apoio de quem toma as decisões econômicas, ou seja, do mercado financeiro. Isso porque ele se considera o único pré-candidato com um discurso firme de corte de gastos, reformas econômicas e o aumento da competitividade do Brasil. E esse discurso vem acompanhado de um pacote de propostas que foge um pouco do convencional. As mais inovadoras incluem criar uma reserva pública em criptomoedas, recriar o estado da Guanabara e nomear o deputado Kim Kataguiri para comandar um super ministério responsável por trocar algumas das principais reformas do governo. Mas os planos vão além. Renan também defende uma nova reforma da Previdência, mudança nas regras do funcionalismo público, revisão de benefícios, redução de renúncias fiscais e um enxugamento da máquina pública. Além disso, Kim Kataguiri, um futuro super-ministro, caso Renan Santos seja eleito, é um dos autores da chamada PEC do Equilíbrio Fiscal, que promete economizar cerca de 3 trilhões de reais em 10 anos. E para conseguir aprovar tudo isso, a ideia de Renan é mudar a forma de negociar com o Congresso. Uma ideia simples, ao menos na cabeça do pré-candidato. O partido que quiser um ministério vai ter que se comprometer por escrito com suas propostas. Em troca, poderão ganhar uma participação em seu governo. As propostas são ambiciosas, mas a corrida eleitoral está só começando. Hoje, Renan ainda aparece atrás dos principais nomes nas pesquisas e tenta conquistar o eleitor que não quer nem Lula e nem Bolsonaro. Quer entender melhor as propostas de Renan Santos? Você confere a entrevista completa no Money Times. Ó, leia a entrevista completa no Money Times. Aí tem lá, ó, Mercado Irracional, Startup no Palácio do Planalto e 15 super-ministros. Propostas do outsider Renan Santos. Tem o Pondé comentou também sobre Renan Santos na TMC. Eu tenho ouvido a TMC era Transamérica, virou TMC. Tá com uma programação bem robusta aí. Aliás, TMC, quero ir aí, tá? Me chamem pra uma entrevista aí, vamos ver. Sabe o que é muito visto e ouvido? Esse cara que a gente vai chamar aqui agora. Nessas eleições existem duas corridas, uma pra quem ganha a presidência da República, outra pra quem sairá como líder da direita. E o nosso líder filosófico aqui é o Luiz Felipe Pondé, que está ao vivo conosco, afinal de contas, sexta-feira, sextou, a gente vai se divertir ao vivo com o Pondé. Salve, Pondé, bom dia! Bom dia! Bom dia, Felipe, bom dia, Joana, bom dia a todos. É um prazer estar aqui de volta. Diga, Pondé, por qual corrida você quer começar? Qual que é a mais longa? Você quer começar pela mais longa ou pela mais curta, Pondé? Olha, digamos assim, me parece que nessa eleição, o primeiro movimento, claro, é quem vai levar a presidência, né? Sem dúvida. Porém, há uma suspeita, não só minha, de que a família Bolsonaro, que tem trazido a direita, digamos assim, no garrote, né? Ela lida até com a possibilidade de não ganhar essa eleição, mas o que ela não quer perder mesmo é o controle da direita no país. Isso que eu chamei de segunda corrida, né? É a ideia de que, para a família Bolsonaro, que tende a uma certa ética tribal, né? Ou o que alguns chamam de puro sangue, Bolsonaro puro sangue, que nesse movimento nem a Michelle faria parte, né? Porque ela é uma agregada. Nesse movimento, os bolsonaristas temem que elementos da direita, seja o Renan, que é uma figura que vem crescendo muito, tem uma prática nas redes sociais muito colada em pessoas mais jovens, né? E, portanto, vem crescendo significativamente, ou Caiado ou Zema, que são mais clássicos, digamos assim. O Renan é muito jovem, né? Significa que ele poderá ter muito fôlego. Então, eu arrisco dizer que talvez os bolsonaros até sacrificariam essa eleição de 26, né? Olhando para o futuro, Lula, mesmo que ganhe agora, dificilmente concorreria uma quinta vez, né? E aí a esquerda teria 4 anos para viabilizar alguém que não foi viabilizado até agora, portanto, continua insistindo no Lula como opção à esquerda, e os bolsonaros, de repente, estariam até aceitando a ideia de sacrificar essa eleição, olhando para 30, porque o Flávio é jovem, então ele poderá ter fôlego mais para frente. E nesse sentido, a briga da segunda corrida me parece não tão evidente, mas eu acho que é bastante importante no movimento dos bolsonaros, a briga pela herança da direita no país. Então tem uma de 100 metros, né? E outra que é mais ou menos uma maratona, já pensando lá em 2020. Isso aí. E além, né? Além. Agora, tem uma coisa que é uma outra corrida também que é muito interessante, que é a corrida para o parlamento, porque cada vez mais, né, o executivo está de mãos atadas e é o parlamento, é o legislativo que anda dando os nortes, né, para a... Acho que era só essa parte aqui que o Pondé fala do Renan. Está em debate escolar, mas há políticas meio extremistas, que são polarizadas, e não é só entre nós, portanto é um fenômeno histórico, não só brasileiro, o que o torna mais importante e mais difícil de ser lidado. Agora, em que espaço se dá a política? Até agora, o que a gente está vendo é uma possível crise do mecanismo de representação, do tipo de propaganda. Por isso, me parece que no nosso caso aqui, a gente precisa ficar de olho no que vai acontecer com esse candidato Renan Santos, certo? Que justamente usa técnicas de redes sociais, né, há muito tempo, domina essa linguagem, e pode ser que a política venha cada vez mais a transitar pelas redes sociais, o que significa um empobrecimento semântico de linguagem, certo? De troca de ideias, porque o ambiente das redes sociais normalmente privilegia, em termos de engajamento, o que é superficial, sensacionalista e pobre. Vou falar uma coisa que a galera da minha geração tem falado muito. Logo na minha vez? Bom, obrigada. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado, até a próxima. Qual seria a geração da jornalista Joana? Vamos lá, o biólogo Henrique esteve no congresso do MBL do Rio. Vamos ver, ó. Uma coisa, alguém perguntou aqui de Java Porco anteriormente, e olha só que legal. Vocês falaram Java Porco, apareceu um biólogo aqui, ó. Biólogo Henrique aí, ó. Chega aí, biólogo. Pô, que bela introdução, hein, Arthur? Cara, eu vou te falar uma coisa, essa nossa vida, às vezes, ela é muito cheia de brigas, mas às vezes ela nos dá a honra de conhecer pessoas legais. Esse ano eu tive a honra de conhecer o biólogo Henrique, fiz o convite, chegou atrasado, mas chegou. Estamos conhecendo agora,
né? Então, pô, obrigado por você ter vindo aí, Henrique. Valeu. Fala, galera do Missão, estamos aqui com o nosso presidente. Ah, é, porra? Ó, outro dia eu vi a repórter da Globo News, né? Aí ela falou assim, olha, eu me surpreendi muito em ver o Renan Santos falando. Você se surpreendeu porque você não conhece, porque o cara fala bem pra caraca, velho. Inclusive, eu enalteço as pautas nacionalistas que você tem feito, tem tirado onda pra caramba, tá mandando muito bem. É Brasil, o Brasil tem que ser rasgado inteiro por ferrovia, e a gente tem que ter energia elétrica no Brasil inteiro pra desenvolver esse país. E acho que você tá indo num caminho muito bom, cara. Parabéns. Ó o Renan sem jeito. Chupa, vegano. Vai javali pra todo mundo nessa parte. Prometeram picanha, né, pô? Então toma um javali aí. Maravilhoso, que honra. Obrigado por ter vindo aqui. Que demais, nossa. Isso aqui foi inesperado. Muito bom, que honra. Biólogo Henrique. Biólogo Henrique também é Renan Santos. Biólogo Henrique, quero você aqui no canal também. Eu vou começar a chamar as pessoas aqui, eu só fico falando, né? Ah, quero você aqui e tal, mas eu não entro em contato. Eu vou começar a chamar as pessoas pra virem aqui, ó. A gente vem, troca ideia aqui, tal, faz react junto. Ah, tem 3 pessoas, ó, vai ficar 3 pessoas na tela. Faz react de 3 pessoas. Ah, tem 4 pessoas, faz 4 pessoas, ó. Faz 4 pessoas fazendo react. Não, aí não. Aí não. Vou começar a chamar, um salve então aí pro Biólogo Henrique. Vamos lá. Tem esse texto aqui do Ricardo Almeida, depois a gente vai pra uma entrevista pauta Renan Santos, tá? Pauta Renan Santos. Deixa eu só ver o que tem de LivePix. Aliás, LivePix não existe mais, é SmartCast. Tiago Araújo enviou R$9. Acabei de chegar da live do Orlando. Olha os stories no Insta daquela filósofa de direita que estava no Sestaro. Esqueci o nome. Ela está basicamente acusando o Renan de ser o novo bigode austríaco. Eu vou ver a resposta do Ricardo Almeida aqui sobre isso. Tiago Araújo enviou R$40. Ô Renato, de coração, é que eu gosto de ti. Mas tu não tá afim de chupar uma pica, não, irmão? Nossa, Porra, essa, eu tava na live do Orlando, altos reacts de Renan Santos, pá, a galera falando do MBL. Aí eu chego na sua live e você tá vendo porra de Bianquinha com porra de Xandão, irmão. Tu não quer chupar uma pica, não, meu parceiro? Tu não quer entrar no PSOL, não, vagabundo? Qual é meu parceiro? A parada é o seguinte, a gente tá ao vivo há 2h30, entendeu? Uma hora o assunto acaba, quando você vê, você tá reagindo a New York Treta e as tretas do momento, cara. Mas vamos voltar aqui, que ainda tem mais aqui, ó. O pessoal falou pra ler esse texto do Ricardo. Resposta da Bruna Torlai. O MBL é fascista? Na live de ontem do MBL News, eu, Junito, tivemos a oportunidade de responder uns cortes da Bruna Torlai comentando sobre o MBL no programa do Sestaro. Daí, hoje me mandaram uma série de stories dessa moça nos respondendo de forma velada, com essa mesma tese curiosa, a de que o MBL é um grande perigo fascista. Nos stories, ela reclamava de nossa militância supostamente acéfala e seguiu nessa mesma toada. Pois bem, confesso que não estava preparado para ver Olavetes e bolsonaristas nos chamando de fascistas. Essa acusação, em geral, vem de outros quadrantes. Ela é feita por jornalistas, liberais e esquerdistas. Vindas de Olavetes é uma grande surpresa. Nesse caso, parece oportuno relembrar algumas coisas sobre a história do bolsonarismo, sobre o caráter da sua militância, sobre suas relações com o MBL. O principal argumento a ser rebatido é a acusação profundamente desrespeitosa com nossa militância de que seus apoiadores são tão imbecis guiados por líderes malvados. Ora, qualquer pessoa que acompanha política nos últimos anos sabe que a maior, mais aguerrida e menos crítica à militância política no Brasil foi a de Bolsonaro no seu auge. Militantes bolsonaristas clamaram 1000 vezes por um golpe de Estado, acamparam em quartéis, fizeram sátiras se dizendo robôs do Bolsonaro e, por fim, ainda protagonizaram uma quebradeira em Brasília, da qual resultou mais de 1000 prisões. Percebam que os militantes do MBL nunca fizeram isso. Nesse sentido, o apoio deles à causa é bem mais sóbrio e consiste em lotar congressos, comprar bons produtos, como a ótima Valete e o Valete Plus, assistir lives e ajudar nas campanhas e pré-campanhas. É evidente que os traços mais ridículos e histéricos de comportamento coletivo estão do lado bolsonarista. Isso é algo óbvio, mas é óbvio porque é a raiva da nossa militância. Vou lhes contar o motivo. O bolsonarismo, hoje mais do que nunca com Flávio, que não tem o carisma do pai, começa a ter uma dificuldade em empolgar. Já a nossa militância, embora seja menor, está com muita energia, e como toda militância política de qualquer ideologia, rebate os nossos adversários em redes. Isso gera neles medo. Quando a militância de direita nos atacava, não havia problemas, não é mesmo? Porque eu me lembro, por exemplo, do finado Olavo de Carvalho insistir que não era para ter discussão de ideias, e sim apoiar a pessoa do presidente Bolsonaro. E também me lembro dele incitando bolsonaristas a quebrarem nossas pernas. E sim, foi literal. Tanto que eles realmente tentaram nos agredir na época, mas terminaram apanhando. Me lembro muito bem dessa manifestação. Portanto, o problema com a nossa militância é que agora temos o que eles estão pouco a pouco perdendo. Vocês, olavetes e bolsonaristas, estão ficando com medo. Eu sinto o cheiro de medo no ar. Mas claro, essa questão da militância é apenas um aspecto da tese mais geral de que o MBL é fascista. Uma das maneiras de sustentá-la é dizer que há uma filosofia muito forte e autoritária por trás. Foi o que ela disse. Bom, alguns elementos conferem certa plausibilidade a esse raciocínio. De fato, as críticas teóricas ao liberalismo se multiplicaram, em especial graças à influência de Orlando Lima e Israel Russo na revista Valete, mas principalmente devido ao cansaço com o discurso liberal. Mas isso não é fascismo, muito menos são fascistas as nossas propostas. A não ser que a gente considere que ajuste fiscal, lei de responsabilidade gerencial e direito penal do inimigo sejam ideias fascistas. Vivi para ver intelectuais olavetes usarem o termo fascista com o mesmo rigor de um militante do PSTU. Por fim, não se preocupem com a liderança de Renan. Vocês deveriam estar preocupados com esse candidato merda que vocês arranjaram e que precisam apoiar como se fosse uma grande coisa. Do mesmo modo que eu percebo medo, eu também percebo a profunda falta de confiança nele. I see you, old fellows. No longo prazo, vocês já eram. DRT no professor Ricardo. Ele prometeu e entregou o professor Ricardo, tá? Porque ele avisou, ó. Ele falou, ó, Bruna Torlaia, que eu regi em live com o Junito, resolveu fazer várias histórias falando mal do MBL e nos respondendo de forma velada. Eu procurei o perfil dela no X, mas só vi um inativo. Eu vou responder essa moça e ela vai passar vergonha. Façam chegar nela no próximo tweet. E fez. Cumpriu e fez, o professor Ricardo. Palmas para o professor Ricardo aí, rapaziada.
Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder os próximos conteúdos. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Se você tem vontade de montar um canal de cortes para ajudar a divulgar as ideias do MBL e da missão, eu tenho um treinamento 100% focado mostrando como você pode sair do zero sem saber nada de edição, thumbnail, até você monetizar um canal de cortes e além de estar ajudando no projeto, também ser remunerado por isso. No mês de maio, por exemplo, o canal Inevitável Cortes faturou mais de 30 mil reais apenas de AdSense. O Felino Missionário e o Missão Avança, ambos fizeram mais de 1 milhão de visualizações e faturaram acima dos 14 mil reais. E se isso te interessou de alguma maneira, é só clicar no primeiro link da descrição desse vídeo ou então ler o QR Code que está aparecendo aqui no meio da sua tela agora, onde eu vou te explicar de maneira mais detalhada como você pode começar o seu próprio canal de cortes. Se você tem vontade de montar um canal de cortes para ajudar a divulgar as ideias do MBL e da missão, eu tenho um treinamento 100% focado mostrando como você pode sair do zero sem saber nada de edição, thumbnail, até você monetizar um canal de cortes e além de estar ajudando no projeto, também ser remunerado por isso. No mês de maio, por exemplo, o canal Inevitável Cortes faturou mais de 30 mil reais apenas de AdSense. O Felino Missionário e o Missão Avança, ambos fizeram mais de 1 milhão de visualizações e faturaram acima dos 14 mil reais. E se isso te interessou de alguma maneira, é só clicar no primeiro link da descrição desse vídeo ou então ler o QR Code que está aparecendo aqui no meio da sua tela agora, onde eu vou te explicar de maneira mais detalhada como você pode começar o seu próprio canal de cortes.